Carol, eu queria perguntar para você, na sua opinião, quais são as principais práticas dentro da empresa para garantir que a cultura organizacional seja inclusiva e acolhedora para todas as pessoas? Cláudia, eu acho que aqui eu tenho uma provocação e eu até li um dado recente que teve uma pesquisa da InfoJobs do ano passado, em que os pesquisados, 59%, então vamos arredondar para 60%, consideravam que as práticas de diversidade e inclusão eram voltadas para marketing da empresa, né, e não genuínas. E, para mim, quando a gente fala em cultura, esse é um termo que ele ganhou uma notoriedade, né? Cultura é estratégico para a empresa, então a gente coloca cultura muito quase como que uma entidade à parte, algo que rege, mas cultura é comportamento, né? Então, independente da metodologia que a gente usa para esposar a cultura, para reforçar a cultura, quando a gente faz isso, o que a gente quer é que os comportamentos sejam de uma determinada forma. Então, para a gente ter uma cultura inclusiva e acolhedora, a gente precisa ter comportamentos inclusivos e acolhedores. E eu acho que muitas vezes o grande desafio está aí, porque a gente tem tentado se formar, as empresas, né, muitas têm trazido essa temática para a pauta, feito práticas, mas esse movimento de mudar comportamento tem a ver, muitas vezes, com a gente se reconstruir. É importante que a gente reconheça que todos nós temos vieses. E a pessoa do primeiro painel, esqueci o nome dele, Sereno. Ele trouxe, né, o quanto que, às vezes, a gente se distancia das discussões. E eu vejo isso também, porque quando a discussão está longe de mim, eu até acompanho. Mas quando bate em mim, eu dou uma repelida, porque é difícil entrar em contato com as nossas sombras, né? Então, quanto que, para a gente ter uma cultura que seja, de fato, inclusiva, a gente precisa olhar para dentro, entender nossos vieses e não jogar isso para o outro, jogar para a gente, se reconstruir e se questionar, para que a gente mude comportamento e seja espelho, né? Principalmente em cadeiras de liderança, isso tem muita força, porque a gente é espelho para outros, a gente toma decisões que impactam na vida de outras pessoas. Então, acho que para ter uma cultura inclusiva e acolhedora, vamos ser inclusivos e acolhedores. Claro que as práticas são importantes, né? As instituições têm um papel muito grande nisso, de fazer essas discussões como as que estão acontecendo agora, de nos treinar, né? De ajudar nesse processo de aprendizado, de quebrar os próprios paradigmas. Mas eu acho que a gente tem que... Hoje eu vejo que uma falha que a gente tem, às vezes, é não olhar para o nosso próprio umbigo nesse ponto. E quando a gente fala de mulheres, por exemplo, né, eu lidero as mulheres também, e mulheres são inúmeras, né? Então, não tem como eu achar que eu sei da realidade de todas. Eu preciso me conectar com as minhas lideradas, entender as especificidades delas para eu conseguir construir um ambiente que seja acolhedor a todas as necessidades. Então, eu respondo trazendo mais para o eu neste momento, mas reconhecendo que as instituições são importantes.